Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Vamos dar início ao nosso culto. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Deus, porque as suas misericórdias, Pai, elas se renovam a cada manhã. E é por causa dela, por causa da tua graça que nós estamos aqui, Deus. E nós queremos continuar ouvindo o Senhor. O Senhor já falou tanto conosco, Pai, nessa lição. Continue falando conosco, Deus, e que nossa adoração possa fluir, Senhor Jesus, de maneira sincera, de todo o nosso coração, Senhor, nesta manhã, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 18, versículo 1 e 2. Vamos ler. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém? Nós ouvimos bastante isso agora pela manhã, falando como nós encontramos esse lugar de descanso no Senhor, o abrigo em todo o momento, em todo o tempo. Que nós possamos, em meio às dificuldades, à correria do nosso dia a dia, continuar encontrando esse lugar no Senhor. Não somente quando os dias estão difíceis, porque é mais provável a gente correr para o Senhor quando as coisas estão difíceis, mas que em todo momento, nos momentos felizes também, nós possamos nos lembrar que nós temos um abrigo no Senhor. Isso vai nos encorajar, vai nos fortalecer todos os dias. Amém? Vamos para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, louvamos e agradecemos o Teu nome. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória. Somos gratos a Ti por tudo. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia sobre nós. Tua palavra nos ensina a buscar o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas, como foi dito aqui essa manhã, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, suprir as necessidades do Teu povo, Senhor, abençoando a cada um conforme a Tua vontade. Todavia, dando saúde, Senhor, conhecimento e sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, usufruir, Senhor, da fé que temos em Ti, Senhor, na face da terra. Que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Não sei se dá para enxergar direitinho, mas aqui está a nossa artezinha. Tá a nossa arte hoje do nosso DIP, hoje à noite, como foi falado no domingo passado. Isso, melhor. Isso, artezinha aqui, gente. Como foi falado no domingo passado, hoje é o DIP. Normalmente a gente fazia na sede, era no domingo de manhã, pela manhã. Mas nós vamos estar fazendo hoje aqui, hoje à noite. Vai ser um culto diferente, todo voltado mesmo, a programação inteira, falando sobre as nações, falando sobre a igreja perseguida. Então eu convido os irmãos a não deixarem de vir. Normalmente o culto DIP é um culto de conscientização, intercessão pelas nações, pelas igrejas, pelos nossos irmãos.
Então venham, se caso for convidar alguém, já fala sobre, já explica sobre, que vai ser um culto, uma roupagem diferente daquilo que a gente está acostumado todos os domingos, tá bom? Mas vem com o coração aberto para deixar o Senhor falar com você, para deixar que o Espírito Santo traga ao seu coração tudo que a gente tem orado, tudo que a gente tem planejado nesses últimos dias, amém? Amém. Vamos mais uma vez ler a palavra em Salmo 138, do 1 ao 10. Perdão, 139. Versículo 1 ao 10. Amém. Vamos orar, vamos ler. Eu tô com a cabeça meio perdida hoje, né, gente? Vai dar certo. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará. Amém. Eu amo essa passagem. E quando na IBD agora de manhã Léo estava falando, logo me veio ela na cabeça novamente. Porque mostra mais uma vez o quanto o Senhor está disponível o tempo todo para nós. O quanto, mesmo que a gente fuja para algum lugar, mesmo que a gente... Isso não falando só fisicamente, mas aqui dentro do nosso coração. O Senhor Ele está em todo lugar. Ele vai saber como os nossos dias são corridos de trabalho, vida, trabalho, casa, filhos. Mas mesmo assim, como Ele traz para nós que nós podemos ter essa vida de adoração para Ele, independentemente daquilo que nós estejamos vivendo, da situação que nós estamos, porque Ele está em todo lugar, Ele está dentro de nós, Ele está no nosso coração, o próprio Deus habita em nós. Então nós não precisamos estar aqui somente aos domingos para poder gerar isso com o Senhor, como nós falamos agora pela manhã. Mas nós podemos sim ter o coração de adoração a Ele diariamente, na nossa rotina, no nosso trabalho, onde nós estivermos, porque Ele está em todo lugar e Ele está ali para oferecer esse abrigo, esse lugar seguro. E isso vai gerar em nós a fé dependente. Amém? O Ministério de Louvor pode subir. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa manhã. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos continuar declarando que nós podemos adorar ao Senhor em qualquer tempo, ter essa nossa vida de adoração a Ele. Essa manhã a Larissa acabou de falar sobre adoração, verdadeira adoração. Lá com as crianças nós falamos sobre verdadeira adoração. E aqui também, eu li a lição, não estava presente, mas eu li a lição e vi que nós falamos sobre adoração. Eu quero te convidar a refletir o que tem te impedido de externar essa verdadeira adoração ao Senhor. O que tem te impedido são a incredulidade, a falta de fé, os compromissos do dia a dia. Reflita sobre isso. Eu quero te levar a pensar que nenhuma dessas coisas que eu falei ou das coisas que vocês imaginaram devem calar um verdadeiro adorador. Deus está aqui em nosso meio. Ele quer receber de nós a nossa verdadeira adoração. Então vamos jogar lá para fora tudo aquilo que tem nos impedido de adorar o Senhor, tudo aquilo que tem impedido de abrirmos o nosso coração e declarar para Ele tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós almejamos de estar junto com Ele, tudo aquilo que nós pensamos sobre como vai ser lindo lá na glória junto com Ele.
pela vida do pastor Valdir também, para trazer a palavra. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, Deus, por cada criança que está aqui no seu altar. Abençoe, Pai, rica e abundantemente. Abençoe também, Pai, aquelas que não puderam estar aqui, que estão nas suas casas, onde quer que estejam, que seja alcançada pelo Senhor também. Que o Senhor continue abençoando, Pai, para a honra e glória de Teu nome. Abençoe também neste momento o pastor Valdeci, que irá ministrar a Tua palavra. Que nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Richard já viajou? À noite ele estará aqui? Então à noite nós conversaremos. Vocês me dão uma oportunidade à noite, né? Não sei como vai ser aí a organização, a finalização, mas combinamos. Tudo bem, igreja? Amém. Fomos ao Âncora ontem, na missão Âncora. Foi uma bênção o culto ali na missão, né? Foi maravilhoso. Quem não pôde ir, deixou de desfrutar, né? De um culto maravilhoso, bênção pura, né? E um dos textos que nós falamos ontem ali, a nossa irmã Larissa iniciou aqui falando, né? O Salmos 18, 2, né? O Senhor é a nossa torre alta, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio, e é nesse Senhor, esse Deus poderoso, que nós temos que estar firmados mais e mais a cada dia. Se puder me dar só mais um pouquinho de retorno, eu agradeço. Vocês são bênçãos. Nós não vamos demorar, porque eu sei que tem uma equipe aí querendo trabalhar muito após o culto, né? Para a organização do espaço para o culto da noite. Então nós não vamos demorar, mas vamos ver um pouco o que a palavra nos diz. Haja visto que nós já desfrutamos de uma lição maravilhosa, né? Uma lição que falou muito a respeito dos levitas, uma lição que falou ali das heranças, né? Das tribos e as cidades que os levitas tiveram direito de disputar para que estivessem no meio do povo, né? Introduzidos no meio de todo o povo. Por isso eles não tiveram a herança deles à parte, mas no meio dessas heranças eles tiveram direito em cidades, porque dessa forma eles estavam introduzidos no meio do povo. E o levita, ele precisa estar introduzido, né? Envolvido no meio do povo. O levita, ele precisa estar envolvido na sociedade. O levita, ele precisa estar em todos os lugares, porque onde está o levita, ali está o Senhor. Ali ele está representando, ali o Espírito Santo do Senhor está nele, e ali ele leva a palavra do Senhor para o povo o qual ele está vivendo no meio. Por isso essa é a importância do levita estar no meio do povo. Mas nós vamos ver aqui em Números, capítulo 35, versículos de 1 a 8. Nós vamos ver aqui a promessa que foi feita, né, aos levitas, desde lá, né, com Moisés. E vamos ver o que está escrito aqui. Números 35, versículos de 1 a 8. É o mesmo assunto em que nós conversamos aqui hoje na EBD, só que ainda estava lá com Moisés, antes de Moisés partir e Josué assim assumir como seu sucessor, né?
que nos diz assim a palavra: disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, ao lado oriental, medireis 2000 côvados do lado do sul, 2000 côvados do lado do ocidental, 2000 côvados, e do lado norte 2000 côvados, ficando a cidade no meio destes. No meio, estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que eles se acolham, para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que deres da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar, ou que lhe couber. Muito bem, irmãos. Então está aqui, a promessa das cidades que os levitas haveriam, de possuir. Que o Senhor já falou, a Moisés, que eles teriam direito nesses pedaços de terra. Um bom pedaço, Nós vimos aqui que foi repartido, uma medida aqui de 1000 côvados. Eu dei uma olhada lá, cada côvado 45 centímetros, fala lá, explica lá, antebraço, alguma coisa assim, que eu calculei 450 metros. Mas a outra parte é de 2000 côvados, 900 metros de cada lado, mais ou menos assim, que é um bom pedaço de terra. Mas o que eu pude analisar aqui é que Deus, Ele prometeu. Deus prometeu a esse povo, aos levitas, de adquirirem as suas cidades. E, sendo assim, isso veio a se cumprir lá na frente, já quando Josué havia assumido. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. Mas teve algo dentro desse texto aqui que eu achei impressionante. Essa questão da quantidade. Aqui, o final desse texto nos diz, versículo 8: quanto às cidades que deres da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Então, nós podemos ver aqui que uns tinham uma quantidade maior, outros tinham uma quantidade menor, um tamanho menor, de acordo com o tamanho da tribo. E se ele tinha menos, ele não ia dar algo muito grande. Se ele tinha muito, ele ia dar de acordo com o tamanho. É abrir a mão, abrir mão de acordo com o que você
tem na mão para liberar. Mas o que eu pude ver aqui é que o Senhor, Ele cumpre e Ele te dá de acordo com o que você precisa, não com o que você quer. Se você não tem disposição para capinar aquele terreno, para depois plantar o pé de coco, não adianta você querer uma fazenda e depois largar cheio de mato, que você não vai manter. Aí o Davi falou do manter. Não adianta você querer o muito e não conseguir manter. A mensagem já veio, tá vendo aí? Falei que é uma mensagem, né? E é uma verdade. Se você não tem disposição, você vai ter que pagar alguém. Se você não tem condição de pagar alguém, não adianta querer muito. O Senhor, Ele vai te dar de acordo com o que vai dar para suportar você e os seus. E Ele não vai te deixar faltar nada. Agora, se você ficar querendo muito e tirar daquele que querendo tomar conta de muito, para quê? Se o pouco dá para você se manter junto com a sua família, com aqueles da sua casa. Então esse texto aqui nos trouxe algo muito interessante. É a promessa de Deus, é o cumprimento com aquilo que prometeu e é liberando de acordo com o que você precisa. Liberando o suficiente para você ou para nós. Ele nos dá o suficiente. Basta nós crermos, basta nós colocarmos nas mãos do Senhor, e o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E tem algo interessante que eu pude ver aqui, que quando nós temos certeza que o Senhor nos prometeu, nós podemos reivindicar que é nosso. Você tem que ter certeza. Você não pode querer reivindicar algo que você não tem certeza. Tem pessoas que ficam querendo reivindicar algo do governo, digamos assim, mas ainda não está no direito dele de reivindicar. Tem pessoas que nunca cooperaram com nada, né? Com nenhum, nunca pagou nenhum tributo, né? Eu ia falar tributo, mas quer reivindicar, e ela quer reivindicar antes da hora. Você tem que reivindicar aquilo que você tem certeza que é seu. Aquilo que você tem certeza que você tem direito. Porque lá, em Josué, capítulo 21, nós vimos que teve toda a divisão, né? Aqui no capítulo 20, a divisão das heranças, cada tribo recebeu a sua herança. Mas lá no capítulo 21, não precisava eles irem lá e falar sobre isso, porque Deus havia prometido lá atrás a Moisés. Mas aqui no versículo 1 nos disse: então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Nun e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Então eles foram lá e lembraram: olha, nós temos direito. Olha, o Senhor prometeu. E por outro lado, aquele que está no governo precisa também liberar aquilo que você tem direito. Porque hoje, muitas vezes, nós vamos lá, vamos requerer o que é nosso, e quem está no governo desvia tudo e não libera o que é nosso. Então tem que haver entendimento dos dois lados. Eles foram lá, eles lembraram que o Senhor havia prometido que eles tinham direito em lugares para viverem com suas famílias, para se acomodarem. E aqueles que estavam de frente, Josué como sacerdote, ali eles liberaram o que pertencia ao povo.
Prometeu, é promessa do Senhor, Ele prometeu a Moisés, então é seu direito. Vai adquirir. Vai adquirir o que é seu. E liberaram. E assim eles foram e desfrutaram. Então tem que haver entendimento. Você pode reivindicar o que é seu. Se você tem certeza, pode reivindicar. E quem está no governo precisa entender que se você tem direito, fique com você. É seu. Não vamos prender aquilo que não é nosso. Eis aí, hoje muitos patrões querem segurar o que o funcionário tem direito, os governantes querem segurar o que a sociedade tem direito, mas a palavra nos diz que aquilo que é da sociedade, aquilo que é de um funcionário, tem que ser entregue a ele. Aquilo que pertencia aos levitas foi entregue a eles. Se eles foram lá e falaram, era deles, o Senhor prometeu, cumpriu-se a promessa. Mas algo interessante também, que nós vemos aqui, lá no versículo 41, até o 45, a lição também nos falou isso, nos diz assim, as cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram a todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas as cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Então nós podemos ver que o levita, ele tem autoridade vindo do Senhor. Nós não temos o que temer diante do inimigo. O inimigo, ele é derrotado. O Senhor nos faz vencedores. A palavra diz que nenhum dos inimigos resistiu diante deles. Todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. E hoje, quantos levitas têm baixado a guarda, têm desistido por causa de coisas pequenas, de adversidadezinhas bobas? Hoje pela manhã nós chegamos aqui e fomos impactados com algo estranho, algo estranho acontecendo ao nosso redor. Vamos desistir por quê? Vamos temer por quê? A nossa função aqui é essa, sermos diferentes do meio de um povo estranho. Sermos diferentes no meio de um povo estranho. Se passarmos ali, está ali, eles estão no ambiente deles, vamos dar um bom dia para eles, normalmente. Não ficar assustado, não olhar com cara feia, dá um bom dia para eles. Se fizerem alguma pergunta, não, nós somos a Igreja de Cristo e estamos instalados aqui. Não somos quem vocês estão pensando. Assim que nós devemos proceder, no meio de coisas estranhas. Não desanimar, não desistir de continuar fazendo a obra do Senhor por causa de adversidades, de coisas estranhas que acontecem ao nosso redor. Porque a palavra nos promete que nenhum inimigo resistirá. A minha oração é para que todo esse povo que vive nesse meio terrível se converta. E que volte, a igreja para aquele lugar ali. Em nome de Jesus. Vamos orar ao contrário agora, Que volte a igreja para aquele lugar ali. Que ali seja uma igreja e muitos deles possam estar ali louvando ao Senhor. Essa é a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração. Então, amados, a palavra nos promete. E algo importante, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Está escrito aqui. Então a promessa do Senhor para a nossa vida, ela vai se cumprir.
Qual o tempo que vai levar? Não sei. Aí só o Senhor sabe. O Senhor prometeu lá, ainda com Moisés. Moisés partiu, Josué assumiu. No tempo certo, na hora certa, tem que ter essa inteligência. É no tempo certo, na hora certa, de forma correta. Eles foram a pessoa certa. Então eles foram ali, procuraram, falaram com o sacerdote, falaram com Josué, adquiriram a terra e ali eles foram viver, cuidando de sua família, cuidando de seus animais e fazendo a obra do Senhor. O levita deve proceder dessa forma: buscar no Senhor a orientação, buscar no Senhor a paciência e entender o tempo do Senhor. E às vezes nós queremos para ontem, aí nós vamos para os órgãos públicos aí, quebramos o pau, né? E aí? Porque se dermos mole, eles seguram o que é nosso mesmo, essa é a realidade, mas nós não vamos quebrar o pau nem por isso. Nós vamos buscar no Senhor a sabedoria, a paciência, a orientação para adquirir aquilo que é nosso. Mas uma coisa eu tenho certeza, e todos nós temos: o que tem prometido para nós vai se cumprir. Amém. Tudo aqui vai passar. E nós temos a vida eterna que o Senhor prometeu para todos nós. Amém. Essa é a certeza que nós precisamos nunca duvidar. Sempre temos essa certeza. E eu vou concluir com o mesmo versículo que eu concluí lá no âncora ontem. Quem está bom de memória agora? Quem está bom de memória? O mesmo versículo que eu concluí lá no âncora ontem. Falhou a memória, né? De quem estava lá, né? Aos Hebreus 4:16. Aos Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou acharmos graça, né, que nos socorra no momento de necessidade. A versão NVI nos fala isso. Então que nós possamos a cada dia nos achegar ao trono da graça com total confiança, que com certeza o Senhor tem algo preparado para nós. E se nós mantivermos firmes, com confiança, chegando ao trono da graça, nós recebemos a misericórdia, nós achamos essa graça maravilhosa, nós somos socorridos pelo Senhor no momento de necessidade, no momento de dificuldade. E essa versão aqui fala em ocasião oportuna. Então os levitas, eles foram ali, buscaram e conseguiram na ocasião oportuna. Eles conseguiram, eles adquiriram. E nós também podemos adquirir tudo aquilo que temos direito. Basta termos a sabedoria de buscarmos na hora certa e na ocasião oportuna. O Senhor vem, Ele nos socorre. Que a cada dia possamos buscar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos e confiar, né? A palavra nos diz: acheguemos confiadamente, né? Ou com total confiança ao trono da graça, não duvidando, mas confiando de que o Senhor, Ele sempre é por nós, o Senhor sempre nos socorre, Ele nos ajudará nos momentos de dificuldade. Amém? Amém. Vamos encerrar o culto desta manhã. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem. Vamos agradecer a Deus. Diácono Homero vai orar nesse momento.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta manhã. Ó, nós estamos na tua casa, viemos aqui para aprender do Senhor. Na escola bíblica dominical, nós podemos aprender tantas coisas, ó Deus, vindo de ti. Ó Deus, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade para conosco. Obrigado, ó Deus, pelo pastor Valdecir, qual trouxe essa palavra, Deus. Ó Deus, que a cada dia o Senhor esteja com ele, guardando, protegendo, instruindo, capacitando. Ó Deus, vai estar na frente, Senhor, nos dirigindo, nos ensinando, Pai. Ó Deus, obrigado por cada família representada aqui nesta manhã, por aqueles que não puderam vir, mas que à noite eles possam estar aqui juntamente conosco, para em comunhão, ó Deus, nós continuarmos adorando o Senhor. Amém. Que tenhamos o restante de dia na Sua presença, em toda a arrumação que vai ser feita aqui, que o Senhor esteja capacitando a cada um, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.